BMW G650 GS, para quem conhece. Para quem não conhece, também. E para testar essa bela máquina, pilotei 100 km de estrada asfaltada e 6 km de estrada de terra. Pilotei de Brasília para Cristalina do Goiás, visitei uma jazida de extração de cristais, onde todo o percurso em terra tinha muito cascalho solto, muita terra fofa, e tudo isso serviu aí para avaliar como é que seria o comportamento dessa máquina aí nos diferentes tipos de terreno. Vamos falar das principais características técnicas da moto. Ela é nomeada com 650 cilindradas, mas a capacidade cúbica dela é de 652 centímetros cúbicos. Ela tem um curso de suspensão aí de 100 milímetros, uma potência máxima de 50 cavalos a 6.500 RPM, um torque máximo de 6,1 kgf, é injeção eletrônica, combustível apenas gasolina, o tanque de combustível, incluindo a reserva, são de 15,14 litros. A reserva são de 3,78 litros. Ela é partida elétrica, a bateria dela é de 12 volts. A saída do alternador são de 400 watts. Ela faz 5 marchas. Ela é uma categoria on-off, eu diria mais on do que off, né? E esse daí é o modelo 2010. Esse modelo é fácil de reconhecer pelas características do escudo de vento, né, da bolha, do farol dianteiro e das rodas raiadas. Modelos como 2015, 2011, salvo engano, elas vêm com roda de liga leve. Essa é uma característica positiva do modelo 2010 em relação aos modelos mais novos, para quem gosta de andar fora da estrada. A gente sabe que as rodas raiadas elas são melhores para se andar fora de estrada, dado que qualquer empeno, né, qualquer ajuste necessário na roda pode ser feito regulando os raios, o que não acontece com rodas de liga leve. Falando em terreno off, uma característica muito importante dessa moto, imagino que de outras motos on-off que utilizem ABS, é o acionamento e o desligamento desse recurso. É muito comum em terrenos com cascalho solto e terra fofa você travar a roda e eventualmente você usar o próprio travamento da roda para corrigir sua trajetória ali ou a sua velocidade. Utilizar ABS em terrenos onde tem cascalho solto ou terra fofa faz com que você deixe de frear, porque o travamento da roda é muito fácil de acontecer, e aí ela tenta manter a roda girando e você acaba perdendo frenagem e eventualmente até se acidentando. Então é um recurso indispensável para uma moto on-off, na minha opinião. Os freios são da marca Brembo, com um disco em cada roda. Mas uma característica negativa dessa moto é a vibração. Ela é monocilíndrica e vibra muito, muito mesmo, em baixas rotações, e até que você atinge uma frequência ali de RPM que ela fica bem macia. E isso provavelmente tem soltado parafuso, quebrado soldas, inclusive, né? Soltado alguns fios. E quando fui fazer essa viagem, eu não tinha percebido que estava solto essa solda, então tive que fazer todo o terreno, toda a parte de terra com o ABS ligado, que foi muito ruim, eu não consegui testar ela de fato, eu não tive coragem de colocar velocidade nela. Chegando em casa, eu fui investigar, era só a solda do botão que fica no guidão que estava solta, então quando eu apertava para fazer o comando de acionamento e desligamento do ABS, ele não respondia. E aí eu mesmo fiz o reparo, tirei os botões, refiz a solda e funcionou normalmente. E falando em vibração e frequência de RPM, a 6.000 RPM, 140 km por hora, a moto é uma delícia. Você pilota tranquilo, você não sente vibração, ela tem uma ciclística excelente para o tamanho da moto. Eu sou um cara que estou acostumado a pilotar uma Titan 150, então assim, achei que ia sentir falta de ciclística, ia sentir muito peso da moto, né? Falta de espaço nos corredores, nada disso. Você se sente super confortável com a moto, e nessa velocidade, né, com esse RPM aí,
você sente que você está em velocidade de cruzeiro, né? Se fosse falar assim, qual é a velocidade de cruzeiro dessa moto, né? Esse modelo nesse ano. Eu diria que seria isso aí, 6.000 RPM, 140 km por hora. Eu não cheguei a dar top speed nela, não me senti confortável, né? com a estrada, com o momento, né? Com o tempo que eu tenho com essa moto. Para dar top speed nela, mas eu cheguei a colocar uns 170, né? Alguns reviews que eu vi, alguns vídeos que eu vi, o pessoal fala de 180, 190 como top speed. No dia que eu colocar, eu acho que eu posto um vídeo aqui. Com relação às ultrapassagens, me sinto muito seguro de fazer ultrapassagem com ela. Em função do torque, né, a relação dela, a transmissão dela de on-off, né, ela é aquela que vai te dar uma inicial mais forte, né, você vai sair bem com bastante potência, né, bem estilingado, vamos dizer assim. Mas isso te pune um pouco no final, né? Mas é característica de uma moto on-off, de uma trail, né? Ela não é uma moto racer, né? Mas assim, passar, sei lá, 2 caminhões mais 3 carros numa única ultrapassagem, muito tranquilo, em função da aceleração dela ser muito alta mesmo. Então te dá muita segurança na estrada, te dá muita segurança inclusive no corredor, quando você tem que passar os rolhos ali, né? Aqueles caras que ficam entupindo o corredor, e aí você tem ali uma brecha ali de 3 segundos, 1 segundo às vezes, para poder contornar o cara, porque o cara não vai te dar passagem. Aí você vai lá e usa o motorzinho que você tem guardado, faz a ultrapassagem sem se arriscar, tranquilo. Então a questão de ultrapassagem é excelente. Como o meu histórico com essa moto é muito recente, eu não vou me atrever aqui a falar sobre a autonomia dela, obviamente porque a gente tô dando umas esticadas nela, tô brincando, tô aprendendo a andar nela ainda. Então isso interfere muito, né, no desempenho dela, na autonomia dela. Então talvez o fato de eu não saber andar nela ainda, né, você tá acelerando demais ou tá esticando demais para ver como é que ela responde, isso tá fazendo com que ela acabe consumindo mais do que ela deveria, tá? Então vou colocar aqui o que eu já aferi até agora, é a minha primeira aferição, e eventualmente eu faço um outro vídeo mostrando qual é a real autonomia dela depois de ter aprendido a andar nela, né? De pontos negativos assim que eu posso citar, um eu já citei, que é a questão da vibração, né? Em baixas rotações ela acaba vibrando bastante, não chega a incomodar, mas assim, pode soltar algum parafuso, né? Então você tem que dar um toque maior em alguns parafusos, né? Pode eventualmente quebrar alguma solda onde o fio esteja balançando. Então você tem que tomar mais cuidado na hora de fazer qualquer ligação na parte elétrica ali. Mas assim, não chega a ser um problema, né? É só uma característica, né? Ela vibra bastante, talvez em função de ser monocilíndrica para a cilindrada que ela tem. Mas assim, quando você começa a aumentar o giro do motor, ela começa a ficar mais macia. Na final eu sentia falta de uma sexta marcha também, né? Então assim, quando você está 160, acima de 6.000 RPM, você vê que ela está gritando um pouco ali para entregar. Então uma sexta marcha faria ela andar mais, de maneira mais macia e tudo mais, né? Mas assim, não chega a ser um problema também. E eu senti um pouco de calor, né, nas pernas ali, mas eu acho que também não chega a ser um problema, é só uma característica desse tipo de moto que não é carenada, né? Ele tem refrigeração líquida e um motor acima de 300 cilindradas. Uma outra coisa também com relação ao calor, que embora o lado esquerdo dela não seja o escapamento, ela tem 2 saídas ali aparentemente de escape, mas o lado esquerdo ele não é escape, né? Mas se você colocar a mão lá e acelerar lá atrás, você vai ver que não sai ar dali, mas sai do lado direito, que de fato o escapamento é do lado direito. Só que o que acontece? Você sente o calor do lado esquerdo, porque é o caminho que ele faz, a via que ele faz do escapamento, ele vem pelo lado esquerdo, né? E embaixo do banco ele é transferido para o lado direito. Então você pode ter uma falsa sensação de que aquele escapamento do lado esquerdo não vai esquentar e você não vai se queimar nele, mas se você encostar mais embaixo, depois do desvio, você pode sofrer uma queimadura grande aí. Então é uma atenção para isso aí. Não chega a ser um ponto negativo,
mas é uma característica que ela tem também. Bem, basicamente é isso, né? O que eu penso sobre motos, cara. Você pode comprar uma moto muito mais nova, essa é uma moto velha já, é de 2010, nós estamos em 2021. Você pode comprar uma moto muito mais nova, mais potente, muito mais bonita, né? Que vai te custar muito mais caro, e você ficar naquele milímetro ali de não querer colocar a moto na terra, de não querer se arriscar um pouco ali, se divertir com a moto, com medo de cair da moto, de fazer alguma aventura e tudo mais, e você acaba não aproveitando a moto. Então é uma característica que eu acho bacana de você ter uma moto um pouco mais barata, um pouco mais surrada, é que você aproveita melhor ela, né? Você passa a mexer em algumas coisas ali, você faz algumas manutenções você mesmo faz, e você aprende a lidar com a moto. Eu acho que o gostoso da moto é isso. Então assim, se for para colocar essa moto nesse ano, nesse modelo, com essas características, né? Embora ela seja uma moto barata hoje no mercado, na FIPE ela tá barata, mas a manutenção dela seja relativamente cara com relação a outras motos da mesma faixa de preço, é uma moto que você pode ter uma boa experiência com ela, né? Tanto na parte de manutenção, quanto na parte de aventura. Você tem motor ali para andar com grupos de motos maiores, né? Uma coisa que se você está andando numa broizinha, às vezes, né? Você está andando numa moto menor, você vai ter um pouco de dificuldade, né? De acompanhar os caras nas 1200, por exemplo, que nessa moto você não vai ter. Então você pode se juntar aí com um grupo de moto, fazer uma viagem que pega estrada de terra. Então ela acaba sendo uma moto bastante versátil, né? A autonomia dela é relativamente boa para esse tipo de cilindrada. Então assim, é uma moto que para quem curte moto, né, não quer gastar muita grana e quer se divertir, eu recomendo, né? Então assim, a minha percepção dessa moto especificamente é para esse público, né? Então eventualmente, se você tem mais condições de comprar uma moto mais nova e tudo mais, ótimo, né? Tem outras inclusive GS mais novas aí, em torno de 20 mil, 2015, muito legal também. Tem as 800 também, mais ou menos nessa faixa de preço, e tem as novas, né, que obviamente vai custar mais, mas que são motos, assim, essa característica Big Trail, ela é muito bacana pela versatilidade, né? Você pega estrada de terra, você faz aventura, né? Não é uma moto que você ficar apostando corrida, por exemplo, né? Não ficar fazendo freestyle, mas é uma moto que te entrega uma experiência muito bacana. Então espero aproveitar mais aí, se possível fazer mais vídeos aí sobre a moto, e é isso.